Meus irmãos queridos, que Jesus nos abençoe e que nós possamos permanecer sob sua paz. É uma honra muito grande retornar ao Grupo Espírita Irmãos de Boa Vontade, a qual fazemos dentro de nossas possibilidades todos os meses. É uma alegria incontida nossa, porque aqui temos corações muito queridos e nos plenifica poder abraçá-los mensalmente, não? E hoje se reveste de um caráter todo especial. Nós estamos iniciando outubro. Outubro é um mês importantíssimo para nós, os espíritas, né? 3 de outubro, o codificador fez 209 anos, né? Esse espírito de escola, escolhido por Jesus para que trouxesse a sua mensagem de novo, a essência da sua mensagem, que ela ficou meia escondida no espaço e no tempo esse período todo. Mas como promessa de Jesus, que enviaria o Consolador para nós, o fez em 18 de abril de 1857, na Cidade de Luz, em Paris, e Allan Kardec foi então esse espírito de escola escolhido por Jesus para materializar a sua mensagem entre nós. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que nós conseguimos conciliar a agenda do nosso querido Dr. Jesus, que não é fácil realmente. Nós já tivemos algumas experiências de fazer exposições com o Dr. Jesus. Ele voltou a atender a mãezinha no parto e eu fiz a palestra. Já tivemos algumas experiências interessantes, né? Nós estamos juntos há algum tempo já, temos um carinho especial um pelo outro, e hoje, asseguro-vos, ampliemos nossos níveis de compreensão, porque vamos ter realmente uma tarde e noite muito interessante. José de Jesus Lopes Viegas é tarefeiro da Sociedade Espírita Amor e Caridade e também da Associação Médica Espírita de Cascavel, né? É membro da associação, que ela vem crescendo, ela vem nos trazendo realmente expositores de nível internacional, né? A base científica do Espiritismo, e a AME é muito importante para nós. Então, na medida do possível, nós estamos conciliando essas agendas e todos nós temos tendo surpresas agradáveis. Espírita desde os 8 anos, é facilitador de exposições doutrinárias, de seminário e dos grupos de estudos, passando a colaborar com os trabalhos daquela sociedade, da AME, inicialmente, e em seguida como voluntário nas atividades de ação social do NAPA, que é o Núcleo de Assistência Francisco de Assis da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz, que fica lá no Interlagos, encravado lá dentro daquele bairro, né? E como coordenador de grupos de estudos e facilitador. Profissionalmente, o nosso querido Dr. Jesus é médico ginecologista e obstetra, formado em 1974 pela Faculdade de Medicina de Teresópolis, no Rio de Janeiro, especializando-se em medicina do trabalho. É isso, doutor? Está de acordo? Então, hoje o doutor está trazendo para nós, como vocês viram, é uma temática enfocando o aspecto científico, né? A fé, a espiritualidade e a medicina. Vamos realmente prestar atenção que nós vamos ter informações preciosíssimas para o nosso arquivo evolutivo. Então, sem mais delongas, nós vamos escutar o nosso Dr. Jesus. Por favor, doutor, fique à vontade. Meus irmãos, uma boa noite e que a paz de Jesus, a paz de Deus esteja conosco durante toda essa nossa reunião de hoje. E depois também continue nos nossos dias, é o que nós esperamos sempre. Nós somos amigos do Vani há muito tempo e esses elogios que muitas vezes ele tece no início é devido à nossa grande amizade. A gente não merece tanto assim, mas na realidade nós estamos vivenciando, procurando estudar um pouquinho, procurando conhecer um pouco mais do Espiritismo já há muitos anos. Mas, como eu digo sempre, somos sempre eternos aprendizes. Nós estamos sempre aprendendo e a cada convivência, a cada momento que a gente tem, a cada oportunidade que a gente tem de procurar estudar um pouquinho mais, é uma oportunidade também da gente crescer internamente e, ao mesmo tempo, tendo essa oportunidade de trazer para outros irmãos aquilo que a gente achou que era interessante. Esse assunto me veio às mãos numa viagem que eu fiz agora no meio do ano ao Rio de Janeiro,
quando, na volta, eu havia comprado, eu viajei na segunda-feira, mas no domingo eu comprei um jornal que eu sempre gosto de comprar, toda vez que estou por lá, não vem mais para aqui, para a região, porque aqui chega o jornal de São Paulo, né? Mas é o jornal O Globo, do Rio de Janeiro. E eles publicaram uma reportagem em que, na página título, tem Medicina de mãos dadas com a fé, e do outro lado tem a cura e a crença mental, ou crença e cura mental. É uma sequência de reportagens que eles estão fazendo numa sequência com não só a reportagem, mas com palestras com pessoas que são estudiosos em determinados assuntos no Auditório do Globo, lá no Rio de Janeiro. E para os senhores verem como está, são chamados Encontros do Globo de Saúde e Bem-Estar. Atualmente, a medicina tem se importado muito com a espiritualidade. E depois de algum tempo, os médicos começaram também muitos deles, talvez até agnósticos, diria eu, que não teriam crença alguma, e outros com crenças diferentes, que não o espiritismo, mas que se preocupam com a espiritualidade. E aí a gente vê que não são só os católicos, os protestantes, os espíritas, que estariam envolvidos nisso tudo. Aqueles que também não acreditam em nada, acham que tem alguma coisa que vai influenciar na cura dos pacientes. E o que seria essa alguma coisa? É o magnetismo, é uma força que qualquer pessoa poderá levar, poderá fazer chegar até aquelas pessoas doentes, e que terão melhora. Então, em várias universidades do mundo, esse estudo foi evoluindo e, hoje em dia, já se tem uma capacitação em determinados setores e tem setores de universidades, não só aqui no Brasil, mas como fora do Brasil, que se preocupam com isso, que estão mostrando que realmente isso é uma realidade. E nós vamos ver que isso aí já tem uma história bem antiga com relação a isso. Então, nessa reportagem, tem um texto que eu achei interessante, que é do arcebispo do Rio de Janeiro. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Ele está num slide aqui, mas só para poder citar aqui. Está aqui. Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro. Se o médico não é especialista no espírito, é porque se desumanizou. Dom Antônio Duarte, Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro. Quer dizer, então, existe realmente uma preocupação para que os médicos possam contribuir um pouquinho mais para aceitar a espiritualidade das pessoas. E nós vamos ver que a AME, que foi citada aqui, já é uma instituição que tem praticamente pessoas que participam no Brasil inteiro. Inicialmente começou em São Paulo, temos vários médiuns que são médicos também e que desenvolvem atividades de palestras praticamente no Brasil inteiro. A Marlene Nobre é uma das principais defensoras e organizadoras da medicina. Hoje em dia nós já temos setores de congressos médicos espíritas também em vários lugares do Brasil. Esse ano mesmo houve um em Alagoas muito grande. E nós temos a participação, aqui em Cascavel também, de vários médicos, que de vez em quando se reúnem, que estudam, que discutem, e esses médicos também estão tentando desenvolver esse tipo de trabalho. Então, isso é interessante, porque vai mostrando que não é só a parte espiritual, é a parte também científica que necessita ser desenvolvida nesses casos. Aquilo que eu falei no recente encontro realizado no Jornal o Globo, do Rio de Janeiro, foi através da pesquisa do Harold Koenig, que publicou livros e que mostrou
que a força mental associada à fé aumenta em 29% as chances de sucesso em tratamentos médicos. E isso realmente é muito importante. Então, todas as vezes que nós nos sentirmos também com mais fragilidade no organismo, com alguma doença se aproximando, se nós tivermos fé, se nós tivermos confiança, se nós procurarmos orar, se nós procurarmos buscar a assistência divina, ela virá. Isso já está sendo comprovado, inclusive, cientificamente. Hoje em dia, nos Estados Unidos, mais de 70% das faculdades de medicina já incorporaram pelo menos uma disciplina associada à religiosidade e à fé. E isso vem sendo propagado no mundo inteiro. Inicialmente, eram só aquelas faculdades que eram dirigidas por pastores religiosos, ou protestantes ou católicos. Hoje em dia não. Hoje em dia mesmo aquelas faculdades que não têm vínculo nenhum com alguma entidade religiosa, elas também estão desenvolvendo esse tipo de pesquisa. E nós vamos ver que a partir do momento que existe uma boa formação espiritual, mesmo que o médico não seja especialista no espírito, como disse o bispo auxiliar, ele precisa tornar-se mais ouvinte, ele precisa tornar-se mais cônscio dos seus deveres, ele precisa chegar mais perto daquele que necessita ali os seus cuidados. E ele diz, quando isso não ocorre, é porque o médico se desumanizou. Ou seja, ele virou um técnico, ele virou um especialista em aparelhos, ele virou um especialista em exames. E, infelizmente, isso ainda ocorre com uma frequência muito grande. Nós vamos ver que a cada dia mais exames são pedidos, a cada dia a medicina fica mais cara e muitas vezes nós poderíamos, através de uma humanização mais perfeita, mais de contato, de pele a pele, da mão sendo orientada para aquele paciente, ter um contato físico que iria transmitir também aquele magnetismo. Todo mundo aqui sabe o que um passe transmite. Todo mundo aqui já tomou um passe e já sentiu muitas vezes os benefícios depois que a pessoa recebe aquela magnetização. Aquilo também faz parte da função do médico. Embora muitas vezes ele não possa chegar e dentro de determinados hospitais, e nós vemos ali, depois no finalzinho eu vou falar sobre a percentagem da atitude dos médicos, o médico não vai chegar e na hora de atender um paciente, ele coloca o paciente lá, ele fecha os olhos, ele faz um passe, ele transmite um magnetismo para aquele paciente para depois então ouvir a sua história e começar. Infelizmente nós não chegamos a isso. Seria muito bom se até pudéssemos fazer isso, mas não podemos, porque muitas vezes nós vamos constranger determinadas pessoas que não aceitam determinados procedimentos. Então é preciso que a gente também os respeite. Uma mudança houve na definição de saúde. Em 1988, houve uma mudança na Organização Mundial de Saúde. E nós temos, antigamente, saúde era o contrário da doença. Acabou. A pessoa ou estava sadia ou estava com alguma doença. Nós chegamos à conclusão de que não é bem isso. A saúde é o bem-estar biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Então, essa é a definição da Organização Mundial de Saúde, da OMS, e que diz que também está incluído o bem-estar espiritual. Esse bem-estar espiritual é o que praticamente todos nós almejamos sempre num determinado ponto da nossa existência. Psiconeuroimunologia é um novo campo da medicina que é dedicado ao estudo da melhora da saúde com a influência mental e com a influência social. A transmissão da energia foi aquilo que nós falamos, evidencia momentos de cura.
Transmissão da energia eletromagnética pode ser uma troca de informação a nível biológico e muitas vezes é feita à distância. Isso é que já está inclusive comprovado. Muitos médiuns foram convocados em experiências, isso foi feito nos Estados Unidos, foram convocados para ficarem orando para determinados pacientes em determinadas salas, distantes do local onde eles não estavam vendo aquela pessoa, existia um espaço físico grande, e essas pessoas, para ver se essas pessoas seriam ou não beneficiadas. Então, como é que eles fizeram essas experiências? Eles pegaram determinadas pessoas, colocaram para orar para determinados pacientes, sabiam para quem estavam orando e deixavam outros que não tinha ninguém orando por eles, a não ser que eles mesmos estivessem orando, ou algum parente que não saberia de nada, de nenhum tipo de informação que estivesse sendo feito naquele momento. E chegaram a conclusões importantes, porque viram que houve uma melhora clínica, houve uma cura, muitas vezes evidenciada para aqueles que tiveram aquela transmissão, mesmo que sendo à distância. Isso foi feito por Jail e Mill e Hindglitch, que estudaram, eles publicaram isso em trabalhos médicos, a condutância elétrica na pele e nas células. O sistema nervoso central e o sistema nervoso autônomo trabalharam em conjunto com médiuns em outras salas, em outros setores, para que aquilo pudesse realmente surtir um efeito que eles estavam não desejando, mas que eles estavam pesquisando. Tratamento de cura à distância não pode ser uma panaceia, ou seja, ele não vai curar tudo, não. Existe a necessidade do tratamento convencional, mas foi evidenciado que houve uma melhora no estado geral. Nos países orientais, esse trabalho também foi feito e muitas vezes também foi evidenciado que, embora não seja numa religião cristã, isso foi feito na Índia, isso foi feito no Japão, na China e também, através das orações, houve uma melhora clínica, houve uma melhora psicológica, houve uma melhora daquelas pessoas que estavam ali recebendo aquelas influências magnéticas transmitidas através de um passe à distância ou transmitidas através das orações. A prece vai favorecer o trabalho de passagem também no desenlace. Nós não devemos estudar somente os desfechos clínicos, e sim estudar os parâmetros biológicos, a imunidade e uma melhora clínica, uma melhora no sistema nervoso autônomo. Isso aí já está também comprovado. Supõe-se um campo sutil, não medido pela física muitas vezes. O Kardec fala de um fluido universal, que enche os espaços e penetra nos corpos. E falava também que o vazio absoluto não existe. Então não existe um vazio absoluto. Existe alguma coisa que vai transmitir de um espaço para o outro. Da mesma maneira que Einstein dizia que o éter ele não tem qualidade, era difícil medir aquelas qualidades, mas ele sabia que existia. Então o Einstein, que veio depois do Kardec, também já aceitava aquelas ideias que inicialmente já tinham sido faladas pelos gregos. O Einstein falava, o espaço não é vazio, tem qualidades físicas, existe um éter sem qualidades materiais. E Kardec falava, o fluido universal é o fluido etéreo, o fluido magno, que são as modificações dele. E essa matéria escura era a quinta essência, como o quinto elemento dos gregos. Então, muito antes de Cristo, muito antes de Kardec, muito antes de Einstein, já se discutia isso e já se acreditava que existia alguma coisa nesse espaço que poderia ser aproveitado. E aqui nós vamos ver, nessas eras da medicina, uma coisa interessante. Nós temos uma era 1, uma era 2 e uma era 3.
A era 3, praticamente, seria o que nós temos hoje e de hoje para frente. Isso aí foi um trabalho de Larry Dossey, que foi, em 2009, ele foi publicado, em que ele mostrava o seguinte, que inicialmente a mente era como se fosse um material físico, não tinha nada de especial. Depois começaram a observar, que disseram, não, existe uma correlação muito grande entre a mente e o corpo. E, posteriormente, a mente também está sendo importante na cura do outro. Não é só para ele, ela pode interferir também em outras pessoas. A mente inicialmente era irrelevante. Depois, ela teve um fator importante na autocura. E, finalmente, nós estamos vendo que ela não tem restrição. Ela poderá crescer muito mais, ela poderá se expandir. Nós poderemos ter um trabalho muito importante ainda pela frente. A mente era produto de atividade só encefálica. A mente tem poder causal além dos conceitos físicos, isso numa segunda era, e a mente tem restrições. Num tratamento clínico, só acupuntura e fisioterapia, posteriormente mente e corpo, medicação, biofeedback, e ligações interpessoais e cura à distância. E nós vemos que isso aí, os russos, inclusive, têm uma série de trabalhos, infelizmente eu não cheguei a estudar isso, pode ser que futuramente ainda me detenha em algum aspecto sobre isso. Quando eles encaminharam os astronautas no espaço, eles têm uma série de trabalhos simplesmente com transmissão mental, sem nenhum aparelho físico para captar, levar mensagens e buscar mensagens. Astronautas treinados para fazerem aquele tipo de trabalho. Isso é um negócio muito interessante, porque nós chegamos à conclusão de que, afinal de contas, nós somos responsáveis por uma determinada parcela do nosso meio ambiente, dos nossos entes queridos ou não, mas nós temos uma certa responsabilidade. Então não é aquele negócio, não, porque eu sou eu e os outros que se danem. Não, não é bem assim. A gente vai vendo que nós temos uma responsabilidade. Ou já viemos com essa responsabilidade de outras encarnações, ou estamos assumindo essas responsabilidades agora, mas de qualquer jeito, nós temos que nos conscientizar disso aos pouquinhos. E isso aí vai, aos poucos, vai evoluindo e nós chegaremos a um ponto em que esses conceitos e esse estudo vai ter uma importância muito grande na vida da gente. O conceito de espiritualidade está em todas as culturas e religiões e confundem muitas vezes religiosidade e fé. As pessoas que dependem de crenças e práticas religiosas, no caso as preces, entre aspas, estão mais preparadas para enfrentar as situações estressantes, as perdas, os problemas de saúde. Foi lido aqui, o Caminha leu hoje aqui, nessa mensagem inicial. Todas essas dificuldades que nós temos, todas essas perdas, todos esses enfrentamentos que nós estamos vivendo, se nós tivermos um pouquinho mais de confiança em Deus, se nós tivermos um pouquinho mais de conhecimento de que teremos que passar aquilo para um resgate, nós teremos a possibilidade de sofrermos menos. Essa que é a grande importância disso tudo. Nessa Universidade de Maharashtra, Alexandre e colaboradores e também um grupo da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, chegaram a essas afirmações. Pessoas que oram têm melhor qualidade de vida, menos doença e mais longevidade. E aí nós vamos observar determinados grupos de religiosos que agora até no momento está em evidência na televisão, mais ou menos nesse horário. Uma novela que está passando dos monges, que mostra aqueles monges lá no Sião, na Himalaia, naquela região toda. Aquilo ali é uma coisa, filmaram alguma coisa lá e figuraram, né, os cenários aqui. Mas são pessoas que se dedicam também a orar, que se dedicam a uma espiritualidade maior, e eles têm também uma longevidade muito maior e muito menos doenças do que nós temos, porque eles acreditam também naquela
transmissão daquela saúde através das preces e através dos passes que eles recebem. Os médicos não devem ignorar essa espiritualidade, assim como nunca devem discutir ou renegar as suas convicções. Foi aquilo que eu falei, que seria muito interessante se a gente pudesse, em determinado aspecto, até conversar com alguns pacientes. De vez em quando eu procuro fazer isso. Quando eu vejo que a pessoa está muito sofrida, quando eu vejo que a pessoa está muito esgotada fisicamente, eu paro e começo a conversar com a pessoa a respeito da vida dela, do que ela faz, se ela tem alguma consciência religiosa, se ela faz alguma coisa em prol da sua vida, em prol dos outros. E tem pessoas que às vezes se chocam. Eu vou citar um exemplo aqui, sem citar nomes. Há pouco tempo eu fui fazer uma perícia, que eu sou médico do trabalho também, então de vez em quando vem o INSS, o juiz e tal, manda as perícias para que a gente avalie as pessoas e responda algumas perguntas que os advogados fazem aqueles quesitos. Então eu fui fazer uma perícia de uma moça que sofreu um acidente de carro, ela hoje está paraplégica, ela anda numa cadeira de roda, isso já tem 8 anos, essa moça tem 2 filhos, uma filha com 18 anos, uma outra filha menor, e ela vive na casa dela, ela cuida de afazeres praticamente da vida dela só. Ela toma banho sozinha, porque fez um treinamento num hospital que é treinado para isso, que é o Hospital Sara, que tem em Belo Horizonte, tem em Brasília e tal, e ela consegue, então, se virar dentro de casa. Ela vai para a mesa, ela come, ela toma banho, ela faz as funções fisiológicas normais e tal, mas ela tem uma impossibilidade, ela não pode mais andar e ela ficou praticamente paralítica. Eu falei, escuta, a senhora é nova ainda, a senhora nunca pensou em continuar um pouquinho na sua vida? A senhora está parada na vida. E a mulher ficou me olhando, meio espantada assim. E eu falei, a senhora acredita em alguma coisa de religiosidade? Ela virou e falou assim, de vez em quando eu vou na missa. Mas aquele assim, entendeu? Com um desinteresse, ela vai por acaso, de repente vai quando alguém chama, olha, vai ter batizado do fulano, aí ela vai, olha, vai ter um casamento do Beltrano, aí ela vai, pelo que eu percebi. E eu tentei mostrar a ela, eu falei, escuta, por que a senhora não procura se dar um pouco mais, fazer algum tipo de trabalho voluntário, trabalhar com outras pessoas, talvez estudar um pouquinho e retribuir isso para outras pessoas, estudar um pouquinho de religião, procurar buscar um pouco junto a Deus. Eu não falei nada em espiritismo, porque, pelo que ela falou, ela seria católica. Buscar um pouquinho junto a Deus para o seu próprio benefício. Ela me olhou, deu um sorriso. Quer dizer, eu pelo menos incuti nela aquela ideia. Pode ser que mais tarde ela comece a pensar naquilo e falar, puxa vida, eu estou precisando fazer alguma coisa. Aquele médico falou isso comigo e tal. Então eu acho que é importante que a gente sempre tenha essa oportunidade. Mas a gente tem que respeitar as convicções das pessoas e não pode renegar. A gente tem que ter um comportamento muito ético nessas horas. Kardec, que foi comentado aqui, durante 15 anos... ele foi diretamente envolvido com a missão de mostrar que o Espiritismo ele institui essa verdadeira religião com a vinda do Espírito de verdade e que nos traz, através do coração, que vai direto a Deus, sem deter, muitas vezes, nas franjas, isso está escrito em obras póstumas, essas palavras não são minhas, nas sotanas ou nos degraus de um altar, ou seja, nas roupas, nas belezas, muitas vezes, dos religiosos, que não estão também, às vezes, muito preocupados em mostrar que há necessidade do nosso contato de coração para com Deus. Através das preces, nós precisamos ver que o que a gente vai pedir, a gente poderá obter. Será concedido a vós, será o que pedirdes. Isso está no versículo de São Marcos. No Evangelho diz, a que conteste muitas vezes a eficácia da prece, achando que, como Deus conhece as nossas necessidades, Ele nos dará sem pedirmos.
Será que seria assim? Não. Deus nos outorgou a razão para que optássemos para querer ou não querer. Possível é, portanto, que Deus, a cada pedido, sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto subordinado, sempre essa anuência à sua vontade. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que pedir muitas vezes, com fervor. Nós temos que orar não só para nós, mas também para os outros, que muitas vezes são pessoas que não têm ainda um discernimento para saber orar e acham que simplesmente orar seria repetir aquelas orações seguidamente, 20, 30, 100 vezes. E aí, a partir daquilo, a gente estaria purificado. Não é bem assim. Outro dia nós estivemos vendo determinadas situações que a gente fica triste, que num grupo de crianças muçulmanas, que eles não têm direito a discutir nem a racionalizar determinadas coisas. Eles são obrigados a decorar o Alcorão, e só. Então é uma coisa assim que restringe muito o conhecimento. Infelizmente, isso ainda existe em muitos lugares do mundo. No Evangelho também temos: ajuda-te, o céu te ajudará. Mas não os que esperam socorros estranhos, sem fazer uso das próprias faculdades. É que a maior das vezes se prefere ser socorrido por milagre sem ter trabalho algum. Isso todo mundo fala. Porque eu espero um milagre. Não, porque eu espero que Jesus me conceda essas bênçãos. Não, porque eu espero sempre ser abençoado. Que Deus está sempre me protegendo. Mas a gente tem que fazer por onde? A gente tem que também dar alguma coisa. Então, através da prece, a prece é uma inovação por meio da qual se põe o pensamento em relação com aquele a quem é dirigido. Um pedido de agradecimento ou glorificação por vivos ou mortos. Está no Evangelho. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados na execução da sua vontade. Então, nós fizemos uma palestra há uns tempos atrás, em que a gente falava sobre os anjos, em que a gente falava sobre os espíritos evoluídos, sobre aqueles espíritos que estão realmente transmitindo aquelas mensagens, transmitindo aquelas ordens de Deus para conosco e, ao mesmo tempo, sendo relatores dos nossos desejos e das nossas preces. Para que a prece toque a alma, é preciso que ceda a uma das suas palavras e desperte uma ideia. O que dá valor à prece é o pensamento que se liga. É impossível que se ligue o pensamento ao que não se compreende. Então não adianta a gente falar, pegar uma prece muito bonita de um livro e ler aquela prece se tem um monte de palavras ali que a gente não sabe nem o significado. Não. Vamos orar, às vezes, com as nossas próprias palavras. Vamos fazer a oração que Jesus nos deixou, que foi o Pai Nosso, que nós teremos a oportunidade de transmitir todo esse magnetismo. E isso aí, muitas vezes, vai trazer para nós aquela importância do passe, melhor traduzindo, para a transmissão de todos aqueles benefícios. E isso aí, muitas vezes, no nosso Evangelho, tem uma mensagem de Santo Agostinho, que é essa que está aqui, que fala sobre a prece. Que antes da gente comentar sobre ela, eu só gostaria de fazer um outro comentário. Tem uma revista médica que é publicada mensalmente aqui em Cascavel, e a revista médica desse mês trouxe uma reportagem que fala exatamente sobre isso. A fé em Deus pode melhorar a resposta a tratamentos mentais. Então eles fizeram um estudo em algumas universidades americanas em que trouxeram e mostram que isso aí já está dando resultado. A crença das pessoas de que algo vá funcionar faz com que funcione, na maioria dos casos, com um efeito similar ao do placebo. Rond Macob, diretor do Centro de Treinamento e Pesquisas de Ansiedade da Clínica São José, nos Estados Unidos. E aqui eles têm um estudo grande, que eu não vou ler todo, que é muito extenso, que fala sobre essa importância, então, da prece, a importância da fé, a importância da nossa transmissão magnética, mesmo que seja à distância. Então,
é muito importante, não só para os espíritos que estão encarnados, como para aqueles que estão desencarnados, que a gente ore por eles para que haja essa transmissão daquelas forças espirituais e que possam eles serem beneficiados, e ao mesmo tempo nós também seremos. Santo Agostinho disse: marchai pelas veredas das preces e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Nada mais se pareça com o ruído confuso e com os estridores agudos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes ternas e suaves dos serafins, mais leves do que as brisas matutinas quando brincam nas folhagens dos grandes bosques terrenos. Por entre quantas delícias caminhais, a vossa linguagem não poderá definir essa felicidade que vos entra abundantemente pelos poros, tão ativa, tão refrescante, é a fonte que bebemos através da prece. Doces vozes inebriantes, perfumes que a alma ouve e aspira. Quando se lança pela prece, essas esferas desconhecidas e habitadas são divinas, todas as aspirações quando livre dos desejos carnais. Vós também, como Cristo, orai carregando a vossa cruz para o Gólgota, para o vosso Calvário. Levai-a e sentirei as doces emoções que lhe passam pela alma, embora carregasse o madeiro infamante. Sim, porque ele ia morrer, mas para viver a vida celestial da morada do Pai. Está no Evangelho, no capítulo referente a preces, foi escrito em 1861, pelo espírito de Santo Agostinho, que ele já havia desencarnado naquela época. Então, para nós vermos que como é importante a prece e como a prece está hoje em dia ligada aos conhecimentos médicos e à medicina de um modo geral. Então, o título da nossa palestra, que foi Fé, Espiritualidade e Medicina, foi simplesmente para tentar mostrar que realmente já existe uma quantidade enorme de pessoas em Cascavel, no Paraná, no Brasil todo, fora do Brasil, em vários países do mundo, estudando e tendo consciência de que realmente é através da prece, é através do passe, é através da religião, é que nós teremos a melhora de todas as nossas condições. Eu espero que possa ter contribuído um pouquinho para pelo menos despertar a curiosidade de todos vocês e, ao mesmo tempo, a confiança de que nós precisamos não só transmitir através dos passes, como também receber em determinados momentos para que a gente possa ter melhores condições de vida. E como trouxe a definição de saúde, da Organização Mundial de Saúde, que essa saúde não seja só material, mas também seja espiritual. Que a paz de Deus continue em vossos corações.